Boa noite, amigos e todo o Brasil. Todo mundo sabe o que estava errado na seleção brasileira, não é verdade? Eu acho que já está na hora da gente parar de falar que o esquema defensivo do Lazzaroni era ruim, que a convocação foi uma brincadeira. Vamos parar com esse negócio de só criticar. Vamos sim buscar soluções. Vamos agir. A ideia que eu vou propor aqui é simples, presta atenção. Vamos acabar definitivamente com a ditadura no futebol brasileiro. Quem é que sofreu com esse fracasso na Itália? Quem é que sustenta o nosso futebol? Não é a CBF, não. É o povo brasileiro. E a figura do treinador da seleção brasileira é algo importante demais para o nosso povo. O treinador não pode ser escolhido dentro de um escritório fechado, visando apenas interesses políticos. Não é que nós somos contra a CBF, absolutamente. Nós somos, sim, a favor do torcedor brasileiro. Por isso, a partir de hoje, o SBT Sport vai patrocinar uma pesquisa em todo o Brasil para que o povo brasileiro, e somente o povo brasileiro, possa escolher o treinador ideal para a nossa seleção. Nos próximos dias, nós estaremos dando detalhes dessa grande pesquisa popular. E o resultado vai ser entregue à CBF. Aí vai caber à CBF acatar ou não a vontade do torcedor brasileiro. E agora vamos às atrações de hoje do nosso SBT Sport. Iugoslávia e Inglaterra estão nas quartas de final da Copa da Itália. O repórter Hermano Henning mostra a dificuldade da imprensa na Copa. Alguns jogadores da seleção já estão de volta. Bem, Cabrini, notícia na Itália continua sendo esse baixinho aqui, ó. Diego Maradona. Que coisa, nem fale dele, viu, Zé? Vamos agora às notícias do dia com o nosso Ivo Morgante. Você votaria em quem, Ivo? Vamos começar a pesquisa já. Vamos lá, vamos lá. Eu gostei muito do trabalho do Carlos Alberto Silva, à frente da seleção brasileira. Mas eu acho que meu voto é pro Leão. Meu voto é pro Leão. Bom, mas não se deixe influenciar. Você que vai votar, livremente. Vamos lá. Estamos voltando e agora o repórter Paulo Lima vai mostrar o fim de festa da concentração do Brasil em Asti. Tudo que sobrou da seleção está nesse caminhão. A esperança de milhões de torcedores brasileiros se reduziu a 1,5 tonelada de malas e bagagens. E quem menos teve culpa pela desclassificação ficou responsável pela carga. Ao contrário dos jogadores, os roupeiros Severino e Gata, os massagistas Luizão e Nocaute Jaque não se dividiram. Pelo menos eles trabalharam certo até o final. Como recompensa, deixaram amigos e saudades aqui na Itália. Ciao Alberto, mi ha fatto tanto piacere conoscerti. Sei una... No vazio da concentração, a decepção de mais uma Copa perdida. Dos poucos que sobraram, a angústia de esperar a hora da partida. Às 7 da noite, chegou a hora. Os jogadores foram saindo aos poucos, alguns acompanhados das mulheres. Na cabeça de cada um deles, um destino diferente. Paris Saint-Germain já confirmadíssimo? A gente não assinou ainda, né? Em termos de contrato, não houve assinatura, mas é claro que existe um entendimento entre as duas equipes. No caso, essa equipe é do Botafogo, e eu sempre procurei não misturar essa situação toda, deixando para depois da Copa do Mundo a solução do problema. O abatimento ainda existe, não sabemos quando isso vai passar ou se vai passar. Mas aconteceu, vamos voltar para casa. Agora em julho deve ter alguma novidade, mas meu rumo é pescar. O médico Lídio Toledo foi um dos últimos a sair. Ele ficou surpreso com as críticas de Romário feitas contra ele ontem na concentração da seleção. Ele chegou aqui, nós demos especial atenção a ele, aceitamos o seu fisioterapeuta de braços abertos, de modo que o colocamos na sala de musculação, designamos um professor de educação física para dar assistência full time. Ele se recuperou felizmente, jogou, nada sentiu, está inteiramente recuperado. Melhor do que isso, não posso fazer. É ele que, de alguma maneira, te prejudicou, vamos dizer assim. É uma pessoa que não me prejudicou só a mim hoje, vem prejudicando a muitos jogadores, e eu tenho certeza que se não fosse Nilton aqui, os jogadores não teriam condição de jogo. Se a CBF quiser ter alguma credibilidade, tem que apurar bem essa história do Romário. Com o prestígio de Diego Armando Maradona na Itália, depois do gol que desclassificou o Brasil, voltou a ser enorme. Bem, Cabrini, a Argentina continua de moral alta por aqui. E o Maradona, famoso do jeito que é, jogando a bola que joga, continua fazendo a festa por aqui.
Ele visitou aqui na Itália a delegação italiana, foi até a concentração da Itália e disse que foi uma visita pessoal ao seu amigo Ferrara, companheiro de clube do Napoli. Lá, ele aproveitou para rebater as declarações do Mauro Galvão, a declaração do Mauro Galvão. O Mauro Galvão disse que o alemão deveria ter feito falta no Maradona naquela jogada de gol contra o Brasil. Ele disse o seguinte: a FIFA deveria intervir nesse caso, que é uma incitação à violência. Ele continua, inclusive, sendo o jogador que mais sofreu faltas nessa Copa do Mundo. A média caiu um pouco contra o Brasil, então não foi tanta violência assim, não é verdade? Agora, essa violência acabou trazendo sérios problemas físicos ao Maradona. Ele está com o tornozelo inchado e ainda sente muitas dores na clavícula e tem também muitas dores no pé, porque ele sofreu uma extração de uma unha do dedão já há algum tempo atrás. Ele não treinou hoje, mas continua sendo notícia, até porque o técnico, Bilardo, fez uma declaração. O Bilardo disse o seguinte: qualquer outro jogador com os problemas físicos que tem o Maradona estaria fora dessa Copa do Mundo. Esse é o Ceará que deu um show de cobertura nessa Copa do Mundo. Alguns jogadores já estão chegando ao Brasil, alguns com muitas mágoas. Veja só. Não tinha faixa, não tinha bandeira, não tinha música, não tinha alegria, não tinha ninguém. Foi assim que Silas e Ricardo Rocha foram recebidos no Brasil. Uma chegada tão triste quanto a desclassificação da seleção brasileira ainda na fase das oitavas de final da Copa do Mundo. Uma das piores campanhas de um futebol que está longe de conseguir realizar as façanhas que o tornaram tricampeão mundial. As explicações para este novo fracasso? Bem, acho que é um esquema que deu certo na Copa América, ele manteve um esquema defensivo que a gente contou 10 chances claras de gol. Não marcamos, quer dizer, não é o esquema, e sim a pontaria. O problema foi mais nós, jogadores, não temos concluído as jogadas do que um problema no esquema ou nos jogadores. A gente acompanhou no Brasil o jogador levando o nome de mercenário. Eu sou um mercenário que não ganhei dinheiro. Eu fui liso e voltei liso, não ganhei nada. Era uma questão mesmo de dar uma alegria para o povo brasileiro, dar uma alegria para a gente e também a nossa realização profissional. Então, o dinheiro que a CBF estava pagando não ia deixar ninguém rico, não. Nós somos culpados, perdemos de ganhar a Copa do Mundo, mas eu acho que tem que ter um respeito maior por parte de algum membro da imprensa, mau caráter, que estão exercendo essa função. O bombardeio que a seleção estava sofrendo, a CBF era o nosso escudo lá e que segurava o pepino. Então, o que é que eu vou fazer se essa indecisão me enlouquece? Valorizar assim quem não merece. Eu respeito muito o Ricardo Rocha. Agora, foi a imprensa brasileira que colocou o seu Ricardo Rocha no time. É bom lembrar disso, hein? E se você quiser criticar a imprensa, Ricardo, cite os nomes. Qualquer coisa que não seja isso é covardia. Agora, Hermano Henning nos mostra as dificuldades de um repórter para cobrir a Copa do Mundo. A área para o trabalho da imprensa começa aqui, exatamente neste portão. A partir daqui, o jornalista pode entrar. Mas para entrar, ele é obrigado a mostrar essa credencial que traz pendurada no pescoço, com todas as informações a respeito do órgão que ele trabalha e a respeito do próprio jornalista. Mas além dessa credencial, o jornalista precisa também de um ingresso especial para determinado jogo. Quando tudo está checado, ainda tem uma revista em bolsas e sacolas por questões de segurança. No caminho, a indicação para a sala de imprensa, localizada no interior do próprio estádio. Faltam ainda 2 horas para o começo do jogo. É a hora que os técnicos mais trabalham. Quem fala nos microfones procura se relaxar. Pelé, o mais famoso dos jogadores, é também jornalista credenciado e espera o jogo comendo melancia. Daqui para frente aumenta o número de jornalistas a cada jogo. Quando a partida é muito importante, é até difícil se mexer aqui dentro.
Aqui dentro do estádio, cada jornalista tem um lugar para se acomodar e com todas as facilidades para trabalhar, inclusive um monitor de televisão, onde ele pode acompanhar todo o jogo. Em cada uma dessas posições há um telefone, mas tudo tem preço. Cada posição de narrador e comentarista custa $5.000, mais $300 pelo telefone. Mas este não é o lugar das estrelas do jornalismo, apesar de ser o lugar da imprensa. As estrelas que mais brilham são mesmo as do futebol. A maior delas é esta, Edson Arantes do Nascimento. Ele fala inglês, italiano, espanhol e até português. Mas tem também Tostão, Falcão, Zagallo, Gerson, Zico, todos eles faturando alto. E não são apenas os brasileiros. Este é o fabuloso Di Stéfano, uma das maiores estrelas do futebol mundial. Aqui a gente ouve chinês, japonês, sérvio-croata e até hebraico. Mas para quem pensa que os brasileiros são os mais emotivos, vejam como transmitem os colombianos. Isso é porque era a seleção brasileira. Imagine se fosse a Colômbia que estivesse jogando. Tiro de esquina, Conavia, a favor de Brasil. Uma bela matéria do Hermano. Para encerrar, uma última informação, hein? O Lazzaroni acaba de assinar contrato com a Fiorentina por 2 anos, $300 mil anuais. Para um perdedor, tá bom demais. Boa noite. Pote, em Roma está o repórter Luiz Ceará. Grande Ceará, quais são os seus destaques hoje? Boa noite, Cabrini e amigos do SBT. Aqui já estamos no dia 29 de junho. Se vocês estão lembrados, dia 29 de junho de 58, o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez. Um time muito diferente desse de hoje, né, Cabrini? Aquele time era campeão, esse só dá tristeza. É feriado na Itália, é dia de São Pedro. Para tudo para os italianos, menos a fé e a Copa. Os nossos destaques. O Hermano Henning, Luiz Alfredo falam de Alemanha, da Alemanha de Beckenbauer. Orlando Duarte analisa a mudança na lei do impedimento, isso é importante. E eu e o Paulo Lima estivemos no treino dos argentinos. O Maradona, vocês nem acreditam. Daqui a pouco a gente conta. É com você, Cabrini. Ok, Ceará, muito obrigado. É o SBT Sport na melhor cobertura da Copa do Mundo. A Argentina fez um treino secreto, mas o dono do time não. Maradona abriu o jogo por aqui. Paulo Lima. Melhor do mundo, dono do time, Maradona não gosta de ser incomodado na hora do trabalho. Diego reclama dos repórteres, cinegrafistas e fotógrafos que invadem o campo antes do fim do treino. Aborrecido, tira as chuteiras. Charme de craque, campeão mundial e italiano. E o charme é tanto que depois do chute faz cena como se estivesse machucado. Artista da bola, esse baixinho é o principal personagem de uma seleção que vive em função da arte dele. Uma arte que ele carrega na perna esquerda. A bola, companheira do dia a dia, faz Maradona esquecer os jornalistas e devolve a ele a alegria de um menino. Entre uma brincadeira e outra, ele diz: depois da derrota para Camarões, aqui ficou vazio. Bastou vencer o Brasil e olha como está o campo. A imprensa do mundo inteiro quer saber como está Maradona. Ele passou a semana se recuperando de dores no tornozelo. Estou bem. Estou muito melhor de prima da partida com o Brasil. No treinamento, Maradona reclamou que a imprensa internacional invadiu o campo de treino e atrapalhou o trabalho dele junto com os companheiros. Mas aqui do lado de fora, Maradona, o craque de bola, o melhor jogador do futebol mundial, atendeu a todos com muita paciência, demonstrando que na bola e no papo também ele leva o pessoal. Uma boa noite para você, Cabrini. Até amanhã. Até amanhã, Luiz Ceará. Olha, eu gostaria de recomendar ao Maradona o seguinte: cuide-se, porque a Iugoslávia pode surpreender. A Iugoslávia tem um grande jogador, Stojkovic. Uma boa noite a você e agora você fica com Boris Casoy e o Telejornal Brasil. SBT, Itália no... e Tchecoslováquia. Seressa, Paulo Roberto Falcão. Ou vai ser Carlos Alberto Parreira? Parreira passou o dia no Hotel Hilton, aqui em Roma. Conversou muito com Pelé, mas não quis dar entrevistas. Técnico da seleção brasileira em 84, Parreira dirigiu também o Kuwait em 86 no México. E agora, no Mundial da Itália, comandou os Emirados Árabes. A chance dele ser o técnico do Brasil é grande, mas ele prefere esperar. Falcão, o rei de Roma, se encontrou com o presidente da CBF na piscina do hotel.
conversou com Ricardo Teixeira por alguns minutos. Falcão garante que o assunto seleção brasileira não foi nem discutido e, por isso, não quer falar como um possível candidato à vaga. Não sou candidato a treinador da seleção brasileira, apenas o meu nome, claro que é veiculado e ventilado, porque você está muito ligado ao futebol, procura ter coerência nas opiniões que você dá. Enfim, existe um aspecto muito bom, que é o aspecto de que hoje algumas seleções do mundo estão sendo treinadas por ex-jogadores, mas eu não sou candidato. Quer dizer, eu jamais falei em cima de hipóteses, jamais falei em cima de... Minha vida ela é pautada em cima de fatos concretos. Buonasera, Brasile, siamo arrivati. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Direto de Roma, capital da Itália, está no ar o nosso SBT Esporte. Uma grande confusão no treino da Argentina. É o que vocês vão ver nessa edição do nosso SBT Esporte. A polícia italiana, imaginem só, tentou prender nada mais, nada menos do que o irmão de Maradona. O repórter Paulo Lima daqui a pouquinho vai trazer todos os detalhes. O repórter Paulo Lima foi acompanhar o treino da seleção da Argentina e foi testemunha da maior confusão. Parecia um filme já visto muitas vezes nesse Mundial. Portão fechado, treino secreto, torcedores e jornalistas do lado de fora, policiamento reforçado. A ordem era uma só, ninguém entra. Tranquilidade total para os argentinos. Maradona aproveitou para dançar com a mulher. Depois brincou de roda com ela e com a filha. O goleiro Goicoechea não perdeu tempo e agarrou firme a namorada. A Ferrari de Maradona chamava a atenção. De repente ela cruzou o portão, sem Dom Diego, é claro. No campo, treino secreto. Para filmar foi preciso subir no carro e através desse muro registrar o que acontecia. Um coletivo contra um time de Trigória, local da concentração dos argentinos. Maradona foi poupado, curtiu o sol como se estivesse na praia. Mas nem tudo era tranquilidade. O momento de maior agitação aqui na porta da concentração da seleção da Argentina foi quando essa Ferrari, que pertence a Maradona, voltou de um passeio. No volante, no comando dela, o irmão de Maradona. Só que ele não tinha habilitação, não tinha carta para dirigir aqui na Itália. A polícia italiana parecia estar querendo se vingar da vitória dos argentinos e a desclassificação da Itália. Foi uma exibição de prepotência e descontrole emocional. Chegaram a prender o irmão de Maradona. Raul, de 24 anos, jogador do Granada da Espanha, virou o centro das atenções. Ele ficava de um lado para o outro, cercado de policiais. Depois de muito entra e sai, Raul acabou entrando na concentração. Ele foi liberado, mas a confusão não acabou. Continuou, ficou mais feia ainda. Maradona veio até a porta saber quem tinha prendido o irmão dele. Os policiais entenderam como um desacato. Ofensa dos dois lados e briga para valer. O cunhado de Maradona enfrentou os policiais. A mulher de Maradona se meteu no tumulto e tirou o irmão dela de lá. O técnico Carlos Bilardo chegou para acalmar os ânimos. Maradona, ao contrário, estava visivelmente irritado. Um dia negro para quem busca o tricampeonato mundial de futebol. Esta imagem, no final da tarde, era o que melhor representava o que aconteceu. Deu bode no treino. Pois é, e agora à noite, o policial que participou dessa confusão prestou queixa na polícia contra Maradona. Mas o que todo mundo está comentando aqui é que foi, na verdade, uma armação dos italianos para enervar, né? Tirar a concentração dos argentinos. Nosotros jugamos, dimos todo lo que pudimos y estamos en final. El que llora después de haber perdido un partido es un mal perdedor. Yo creo que Argentina dio todo como para merecerse esta final. Al menos nosotros lo creemos así. ¡Qué pedazo de maricón! Por favor. Criatividade do jogador sul-americano. Você acha que vai assustar a Alemanha nesse domingo? No, no creo que asuste nada. Un equipo que llega a una final no creo que esté asustado, pero sí va a tener en cuenta que Argentina no le regalaron nada, que siempre jugó de visitante y que tiene buenos jugadores. Me preocupa el buen estado físico y los buenos jugadores. Klinsmann, Matthaus, Feller. Son buenos jugadores. Hay que levantarse de acá. Que é isso, Maradona. A seleção da Alemanha parece estar mais tranquila que a da Argentina. Vamos ver a reportagem de Hermano Henning. Os alemães treinaram hoje em Como e não vieram para Roma como se esperava. Eles chegam amanhã, ao meio-dia, e treinam no Estádio Olímpico só para se adaptar num campo onde até agora nunca jogaram durante a Copa. Littbarski foi confirmado e entra jogando contra a Argentina.
Beckenbauer diz sempre que este é o mais sul-americano de seus jogadores. E Litt diz que está 100% em forma. 110% und ich habe gestern schon gesagt, 120% Motivation. Esta aqui é a outra estrela alemã para enfrentar Maradona e seus muchachos. Matheus, considerado um dos melhores jogadores desta Copa. Engraçado é que o público italiano já conhece de sobra esses jogadores. Nada menos que 7 jogadores da seleção alemã jogam no campeonato italiano. Breme, Matheus, Klinsmann, Berthold, Föhler, Hessler e Riedel. E do lado argentino, também são 7 os jogadores que jogam na Itália. O Kaiser diz que com os alemães está tudo em cima. Hermano Henning para o SBT Esporte. Bem, agora voltamos a Roma. É com você, Cabrini. Ok, Ivo, e agora chegou a hora da nossa pesquisa em 10 capitais do Brasil para saber quem o povo quer como novo técnico da seleção brasileira. Foram ouvidos 5.246 torcedores de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Brasília. Logo depois do intervalo, os resultados. Até já! Estamos de volta e chegou o grande momento de anunciar o resultado da pesquisa SBT Esporte sobre o técnico que o povo quer na seleção brasileira. Na primeira pergunta dessa pesquisa SBT Datafolha, o entrevistado podia escolher livremente o nome que ele preferisse. E o resultado foi o seguinte. Em quinto lugar, empatados com 2% na votação, Carlos Alberto Parreira, Zagallo e Carlos Alberto Silva. Em quarto lugar, também empatados com 3%, Sebastião Lazzaroni e Zico. Em terceiro, com 4%, Tele Santana e Emerson Leão. Em segundo lugar, Paulo Roberto Falcão com 13%. E em primeiro, Pelé, o atleta do século, com 18%. Ou seja, nessa pesquisa espontânea, Pelé ganhou o absoluto. Mas ao que parece, vai ser difícil convencê-lo a aceitar o cargo. Eu fico feliz, porque ainda há confiança, o povo ainda acredita em mim. E fico feliz se realmente a maior parte do povo brasileiro acha que eu poderia ter essa responsabilidade. Mas eu tenho contratos no exterior, vocês já sabem disso, eu não posso assumir uma coisa séria. Eu digo séria, tempo integral na seleção brasileira, bem que eu gostaria de trabalhar com amador, com juvenil, mas infelizmente como profissional eu não aceitaria. Bom, e na outra pergunta da pesquisa SBT Esporte Datafolha, a gente apresentava 11 nomes de técnicos e perguntava qual deles o torcedor escolheria. E o resultado foi o seguinte. Em quinto lugar, empatados com 5% dos votos, Carlos Alberto Parreira e Sebastião Lazzaroni. Em quarto, Carlos Alberto Silva com 6%. Em terceiro, Emerson Leão, que teve 10% dos votos. Em segundo, Tele Santana, com a expressiva votação de 14%. E em primeiro lugar absoluto, o ex-jogador Paulo Roberto Falcão, com 34% dos votos. E agora vamos ouvir o que Falcão achou de ter sido o preferido entre todos nessa pesquisa, a pesquisa dirigida. Vamos ver se ele aceitou ou não ser o técnico da seleção. Falcão, você é a primeira pessoa a saber o resultado dessa pesquisa. O povo te quer na seleção. O que isso significa para você? Cabrini, significa uma série de coisas. Primeiro, desse feeling, desse carisma e desse relacionamento, eu diria assim, que eu sempre tive com o povo brasileiro e com a grande massa. Você está até emocionado? Eu acho que qualquer pesquisa, né, que você mexe com a massa, que você mexe com a opinião do torcedor e, consequentemente, não só no futebol, mas qualquer coisa forte, né, e essas pesquisas normalmente acontecem ou em eleição, e que nós tivemos um exemplo disso agora na última eleição, mas quando existe em relação ao futebol, depois de uma derrota nossa, depois de uma outra derrota, que é uma outra derrota que nós tivemos, isso te emociona porque você sente esse carinho que eu nunca tive dúvida de ter. Como você me pergunta, você aceitaria ser treinador de uma seleção brasileira? Eu digo, olha, eu não fui convidado, então eu jamais vou te responder sim ou não. Agora, o futebol está muito forte dentro de mim, e esse cavalo está passando na frente toda hora. Quando acontecer, se acontecer o convite... Você aceita, não é isso que você está tentando dizer? O que eu digo é o seguinte, eu
vou analisar com carinho, como eu sempre analisei qualquer tipo de coisa. Analisar com carinho. Com carinho, qualquer tipo de... Isso quer dizer sim, não é não? Não, isso quer dizer sim, temos de analisar. E na hora de cortar, você não vai poder editar, não vai cortar o sim, então... Pois é, e agora vamos ouvir a opinião dos profissionais da imprensa sobre o resultado da pesquisa. Vanderlei, você acha que a pesquisa popular ela deve influir na escolha do técnico da seleção brasileira? Eu acho que a pesquisa popular deve ser avaliada, deve ser analisada com um pouco mais de profundidade. Mas nós não podemos esquecer que, infelizmente, vivemos sempre uma paixão regional. O torcedor do norte tem as suas preferências, o do sul também, e o do centro do país, idem. Eu acho que deve ser analisada, avaliada, mas não deve determinar a escolha do técnico da seleção brasileira. Bom, é evidente que se o povo brasileiro escolher um técnico, fica bem mais fácil para ele trabalhar. A escolha do nome no meio da galera vai dar aquilo que todo mundo está sabendo, entre Falcão, entre o Carlos Alberto Parreira. Pelo menos a gente sente por aí. Se não der o Falcão, eu ainda prefiro o Tele Santana. Acho que é um técnico que sempre está preocupado em mostrar um futebol arte, um futebol ofensivo, um futebol bonito. Você teria um nome para o técnico da seleção? No momento, eu aponto o Carlos Alberto Parreira. É preciso que haja uma renovação. Também qualquer técnico vai logo direto para a Arábia Saudita. A gente tem a mania de buscar técnico no Oriente Médio, aí complica. Você tem... Me parece que tem o Falcão, já falaram do Falcão, você tem o Pelé. A seleção brasileira, minha gente, não é brincadeira, não é simpatia, não é, de repente, você torcedor, você gostar do Rivelino, gostar do Falcão, gostar do Pelé e achar que por eles terem sido grandes jogadores, que eles reúnam condições de serem técnicos de uma seleção. O técnico tem que ser escolhido com critério. E esse fator de pesquisa, eu acho que não deve pesar em absolutamente nada no instante em que a CBF for decidir quem é o seu novo treinador. Confesso a você que eu tentaria um Gerson. Não é só um ex-jogador, porque senão, Neguinho vai dizer o seguinte: você quer um ex-jogador? Queremos. Que jogou na seleção? Queremos. Que já demonstrou competência? Queremos. Que já foi campeão do mundo como jogador? Sim. Que já foi campeão do mundo como técnico? Sim. Nego vai dizer, então traz o Zagallo. Bom, meus amigos, quando a gente lançou essa ideia, a gente colocou a seguinte opinião, né? Quem é que sofre com o futebol? Quem é que sustenta o futebol? É o povo, é o torcedor. Portanto, é evidente que o povo, o torcedor, deve também ser ouvido nessa escolha. Então, evidentemente, a gente espera que a CBF se sensibilize com a vontade popular. Amanhã, na Folha de São Paulo, o resultado completo dessa pesquisa SBT Esporte, pesquisa exclusiva do SBT Esporte, Datafolha. Uma boa noite. No SBT, sempre bons filmes e bons programas. Assista agora Telejornal Brasil, depois Os Policiais da Montanha. Ela já vendeu seu corpo. Agora está nas ruas para vingar a morte de um amigo. Angel 2, hoje, 9h30 da noite, no seu Cinema em Casa. Vem que é bom! El que lo hizo es un ignorante muy grande, porque mete en dificultad a todos los italianos buenos que tiene este país, ¿no? No campo, um treino apenas para os reservas. Os titulares que decidiram os últimos 3 jogos nos pênaltis foram poupados. Maradona aproveitou o descanso e descontraiu. Ele bem que precisava disso. O técnico Carlos Bilardo tentou esconder o time da decisão, mas ele tem poucas opções, já que não pode contar com 4 titulares. As mudanças no time da Argentina não tiraram a confiança dos jogadores. Aqui todo mundo fala na garra, na tradição e principalmente que domingo a Argentina sai da Itália com o título de tricampeão mundial. Nós estamos muito confiados de nosso equipo, de nossas ganas e vamos sacar a Argentina adelante e ojalá campeão do mundo. Ironia, hein? Os argentinos, que são os campeões do mundo, entram em campo desacreditados. E mais, os italianos não conseguem esquecer que foram os argentinos que tiraram os donos da casa da grande festa de domingo. E os alemães, que perderam as 2 últimas finais, acabam sendo os favoritos. Todo o que pudimos e estamos em final. El que llora después de haber perdido un partido es un mal perdedor.
yo creo que Argentina dio todo como para merecerse esta final. Al menos nosotros lo creemos así. Por favor, por favor. Criatividade do jogador sul-americano, você acha que vai assustar a Alemanha nesse domingo? No, no creo que asuste nada. Un equipo que llega a una final no creo que esté asustado, pero sí va a tener en cuenta que Argentina no le regalaron nada, que siempre jugó de visitante y que tiene buenos jugadores. Me preocupa el buen estado físico y los buenos jugadores. Klinsmann, Matthaus, Feller. Son buenos jugadores. Hay que levantarse de acá. Como foi a véspera da decisão na seleção da Argentina? O Estádio Olímpico, palco da decisão, recebeu hoje pela primeira vez os atuais campeões do mundo. Os argentinos vieram até aqui, mas para cumprir o programa oficial da FIFA. Em véspera de jogo, as seleções devem treinar para conhecer o gramado. Maradona não estava nem aí. Foi o último a entrar no campo. Cumprimentou as 23 crianças da Unicef que amanhã, antes da final, vão homenagear os jogadores. O técnico Carlos Bilardo promete abandonar o cargo depois da partida contra os alemães. Ele quer se despedir com um fato inédito em Copa do Mundo. Ser o primeiro técnico da história a conquistar o bicampeonato mundial de futebol. A tarefa não é fácil. Maradona até agora não repetiu a Copa de 86. E o artilheiro Canija não joga. A esperança é de sorte. Aqui no treino, ele deixou o dele. No campo, o tempo da Argentina se esgota. É hora de ir embora. Os alemães não perdem tempo. O encontro das duas seleções foi frio, sem emoção. Cumprimento mesmo só entre os técnicos Bilardo e Beckenbauer, os estrategistas da decisão. Estádio Olímpico em Roma contra a Alemanha, o seu terceiro título mundial. O técnico Carlos Bilardo não vai poder contar hoje com 4 dos seus principais jogadores: Batista, Canija, Olaticocheia e Justi. A Argentina chegou até aqui com uma campanha razoável. Perdeu na estreia para Camerun por 1-0. Depois venceu a equipe da União Soviética por 2-0. Em seguida empatou com a Romênia em 1-1. Venceu o Brasil, desclassificou a seleção brasileira em Turino por 1-0. Venceu a Iugoslávia nos pênaltis por 3-2 e garantiu a vaga na final, derrotando a Itália exatamente na disputa dos pênaltis em Nápoles por 5-4. O técnico Carlos Bilardo já confirmou a seleção da Argentina para a partida que começa daqui a pouco. Goicoechea, Basualdo, Lourenço, Simão, Cerezuela, Ruggeri, Burruchaga, Sensini, Dezotti, Maradona e Troglio. Você assiste a final Argentina e Alemanha aqui no SBT a partir das 2h30 da tarde. Itália 90, o SBT faz o que é melhor para você. Os alemães estão fazendo uma festa nesse momento um pouco mais dentro do estádio, mas ainda tem gente aqui pelo lado de fora. Eu estou com a Nathalie, que é a nossa repórter meio alemã, meio brasileira, que está dando uma força pra gente. Olha aqui, mas tem nego dormindo aqui, olha só que moleza nesse sol. Mas está muito bom. Faz bastante sol aqui em Roma, são mais de 25 mil alemães hoje no estádio, um estádio que tem a capacidade para 54 mil pessoas, mais ou menos. E tem uns alemães aqui que a gente vai bater um papo com eles. Nathalie, diz para eles se eles estão com muita raiva por causa de 86. Habt ihr immer noch ein bisschen das noch nicht verschmerzt mit 86, als in Mexiko, als Argentinien gewann? Das werden wir dieses Mal korrigieren. Wir werden einen grandiosen Sieg feiern. Forza Germania! Hoje nós vamos dar a revanche disso e nós vamos mostrar que nós somos o melhor. Força Germania! Vocês podem ver que a Germânia, eles estão meio quietinhos assim. De repente eles ficam um pouco alegres. Pode deixar que eles vão fazer a festa lá dentro, é o que eles estão esperando. A partir de 2h30 aqui no SBT você vai ter Alemanha e Argentina. Itália 90, o SBT faz o que é melhor para você. Boa tarde, amigos do SBT. Chegou o dia da final da Copa da Itália. Daqui a pouquinho, direto e ao vivo do Estádio Olímpico de Roma, nós vamos mostrar a decisão entre Alemanha e Argentina.
Um jogo incrível que vai ter a narração do Luiz Alfredo, os comentários do Orlando Duarte e as participações especiais dos nossos convidados Tele Santana e Emerson Leão. Aliás, o Tele e o Leão estão cotados na opinião popular para assumir a direção técnica da seleção brasileira, segundo a pesquisa SBT Esporte Datafolha, realizada na última sexta-feira. Bom, agora nós vamos direto para Roma, onde estão os repórteres Paulo Lima e Luiz Ceará. Argentina! 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 Diego, Diego! Ha, ha, ha! Diego, Diego! Ha, ha, ha! Faz bastante sol aqui em Roma, são mais de 25 mil alemães hoje no estádio, um estádio que tem a capacidade para 54 mil pessoas, mais ou menos. E tem uns alemães aqui que a gente vai bater um papo com eles. Nathalie, diz pra eles se eles estão com muita raiva por causa de 86. Habt ihr immer noch ein bisschen das noch nicht verschmerzt mit 86, als in Mexiko, als Argentinien gewann? Das werden wir dieses Mal korrigieren. Wir werden einen grandiosen Sieg feiern. Forza Germania! Hoje nós vamos dar a revanche disso e nós vamos mostrar que nós somos o melhor. Força Germania! Argentina es campeón más una vez aquí. Pienso que sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos goles Argentina vence a Alemanha? 2-0. Nathalie, os alemães não estão de brincadeira aqui na frente do estádio. Não, olha só o que estão aprontando aí. Olha o Maradona, dá uma olhada o que estão fazendo com o Maradona. Pergunta pra eles se é o Maradona mesmo, por favor. Ist das wirklich Maradona? Maradona, sí. La muerte.